Olha, mais de 30 deputados da oposição protocolaram um novo pedido de impeachment contra o presidente Lula. Os parlamentares alegam que o atual presidente cometeu crimes de responsabilidade e mencionaram em especial as falas recentes de Lula contra o senador Sérgio Moro. A gente lembra que na semana passada, quando foi revelado um plano do PCC contra Moro, Lula citou que poderia haver uma armação no caso. E dias antes, em entrevista ao portal Brasil 247, o presidente também relembrou o período em que passou preso e disse que, naquela época, xingava o ex-juiz e pensava em vingança. Outro ponto levantado no documento é que, na opinião desses deputados, as medidas adotadas por Lula nos primeiros 3 meses de mandato estariam gerando instabilidade econômica, financeira e social no Brasil. Agora, o pedido de impeachment segue para a Câmara dos Deputados, é o rito, onde será analisado pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Esse é o 7º pedido de impeachment contra o presidente Lula protocolado na Câmara sobre a gestão atual, mas apenas 5 estão vigentes. 2 deles já foram arquivados porque foram feitos antes de os parlamentares assumirem os cargos em fevereiro. Importante ressaltar que, na democracia brasileira, qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia contra o presidente da República ou o ministro do Estado perante a Câmara dos Deputados. Caso o presidente da Câmara julgue o pedido procedente, ou seja, identifique que existe de fato um crime de responsabilidade a ser analisado, ele encaminha o documento para análise dos parlamentares. Primeiro na Câmara e, se for aprovado por lá, o pedido segue para o Senado. O impeachment só se concretiza se pelo menos 2/3 dos parlamentares de cada casa votarem a favor do afastamento definitivo. Vou te trazer um exemplo. Jair Bolsonaro acumulou 158 pedidos de impeachment. 7 foram arquivados ainda durante o mandato dele e o restante foi arquivado esse ano, sem sequer passar por análise, já que Bolsonaro deixou de ser presidente. É sobre o novo pedido de impeachment de Lula e os desdobramentos políticos dessa história que eu converso agora com os deputados federais Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul. Boa tarde, bem-vindo, deputado. E João Daniel, do PT de Sergipe. Boa tarde, bem-vindo também, deputado. Eu vou começar com o deputado Maurício Marcon. Porque é o seguinte, quando me colocaram esse painel aqui, a primeira coisa que eu pensei é sobre como a gente utiliza esses pedidos de impeachment a todo momento. E aí eu gostaria de ouvir do senhor se isso fragiliza o nosso processo democrático. Eu já disse aqui que só o presidente Jair Bolsonaro teve 158 pedidos de impeachment. Não tem um presidente que não tenha pedido de impeachment nesse país. Boa tarde, Luciana. É um prazer falar com vocês. Boa tarde ao meu colega João Daniel, aí da Câmara. O que fragiliza a democracia, a gente tem um presidente que eventualmente ataque as instituições brasileiras e ataque também colegas nossos de parlamento. A gente, nesse pedido, além de outras coisas, também podemos falar da questão de instabilidade, como tu mesma mencionaste. A gente está falando de um presidente que vai a um programa, dá uma entrevista ao vivo e diz que o principal objetivo dele é se vingar, né, de um senador da República, sendo que neste operação que a Polícia Federal desvencilhou aí, mostrou para todos, ficou claro que existe inclusive o plano para atacar até o próprio vice-presidente da República e um deputado também aí na Câmara dos Deputados. Então, o que acontece? No dia seguinte que isso veio à tona, o presidente, além de tudo, ainda colocou em xeque se era uma armação de Moro, né, botando a Polícia Federal como se fosse uma marionete do Moro. Então, eu acho que existem sim elementos, eu acho que conforme forem acontecendo outras questões, talvez novos pedidos venham, e é algo democrático, como tu mesma falaste, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho de fiscalizar e trabalhar para que o país sofra o menos possível nesse desgoverno que está acontecendo. Depois a gente pode falar até mais na questão econômica. Pode falar, deputado, por favor. Pode completar, então, sobre a questão econômica. A questão econômica é muito clara. Hoje a gente teve, por exemplo, mais 2 indicadores que mostram, né, a série histórica, com o maior rombo da história de fevereiro, né, nas contas públicas, veio agora no governo de Lula. Hoje também saiu os números de desemprego, a gente já está tendo uma nova alta no desemprego, a gente já vai chegando a 8,6% de desemprego no Brasil. Isso é gerado pela instabilidade
que a gente tem um presidente onde ele ataca as instituições, ataca o senador da República, ataca o Banco Central. A gente tem um ministro da Fazenda que basicamente, eu apelidei ele de taxade semana passada, num pronunciamento da tribuna, porque basicamente o que ele sabe fazer é criar taxa. Foi apresentado um novo arcabouço fiscal, conversei com 2 colegas economistas, é uma confusão que basicamente está muito confuso ainda. Daqui a pouco o nosso colega João Daniel, que é do Partido dos Trabalhadores do governo, pode explicar um pouco melhor essas nuances aí, porque basicamente o mercado não entendeu, nem os economistas estão debruçados para tentar entender. Então é um governo que vai trazer muita estabilidade. O que se vê é mais ou menos um governo de Dilma III, onde a gente vai cair novamente numa depressão econômica e aí todos os brasileiros vão sofrer. Eu vou continuar com o senhor. O que acontece é que devem estar ligando para o deputado João Daniel e ele está perdendo a conexão, então ele está tentando ali uma alternativa. Enquanto ele tenta essa alternativa, eu continuo com o senhor ainda fazendo perguntas. Na lei, o impeachment é válido se for comprovado crime de responsabilidade. Eles incluem dezenas de possíveis ações, desde desvio de dinheiro público a incitar militares à desobediência, por exemplo. Dito isso, eu pergunto, o senhor acredita que todos os presidentes brasileiros já cometeram, de fato, crimes de responsabilidade? Eu acho que o melhor seara para a gente conversar sobre isso seria o próprio Congresso, né? Quando a gente teve outros pedidos que não foram aceitos, é porque o Congresso, eventualmente, o presidente da Câmara achou que não era conveniente naquele momento. Quando tu fala que os pedidos de impeachment têm que ser baseados, né, em artigos da lei, e a lei do impeachment ela é muito clara, a gente se baseou nesse pedido no artigo 6º, né, que diz sobre os crimes de responsabilidade, onde, no inciso 2º, diz: usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a que pertence ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato. Bom, nada mais, digamos, forma de coagir do que tu ir dar uma entrevista com o presidente da República e dizer que o teu objetivo me perdoa, a gente não vai falar a palavra, mas todos sabem, contra um senador da República. E no dia seguinte, vem uma operação da Polícia Federal mostrando que isso iria acontecer, ou seja, que existia um plano para assassinar Sérgio Moro e sua família, dentre outros membros do parlamento, e o presidente basicamente ri dessa situação, colocando inclusive a Polícia Federal numa situação de constrangimento, porque existem presas, existem indícios sobre isso, e basicamente o presidente riu dessa situação. Curiosamente, Luciana, depois dessa afirmação, a gente basicamente não viu mais afirmação nenhuma de Lula, né? Acho que o pessoal que coordena a comunicação dele deu uma afastada dele, porque até para os petistas, o pessoal do governo está difícil defender esse ataque às instituições. Só frisando aqui, deputado, para ser muito justa, eu gosto de fazer isso aqui, o presidente ficou doente durante um bom tempo e ainda não falou. O presidente enfrentou aí uma pneumonia leve e, por recomendações médicas, teve que se recolher tomando antibiótico, inclusive na veia. Mas importante frisar isso para não parecer que algo que o senhor coloca como se ele tivesse sumido do mapa, mas não, aconteceu essa doença. Eu vou colocar agora o deputado João Daniel. Deputado, espero que a gente consiga essa conexão finalmente agora com o senhor. Vou começar então sobre esse pedido de impeachment. Deputado Maurício Marcon, eu vou ficar um pouquinho agora com o deputado João Daniel por conta do tempo, para a gente ter um equilíbrio aqui, tá? Deputado, sobre esse pedido de impeachment, o senhor acha que vai à frente? E a mesma pergunta que fiz ao deputado Maurício. Isso não fragiliza a nossa democracia? A gente vive com todos os presidentes recebendo, às vezes, dezenas, no caso do presidente Jair Bolsonaro, mais de uma centena de pedidos de impeachment. 158 foram os pedidos nos últimos 4 anos durante a gestão de Jair Bolsonaro. Olha, primeiro saudar você, Luciana, e ao deputado, colega Marcon. Na verdade, não há nenhum sentido esse pedido de impeachment, né? É um pedido que faz parte de um jogo onde os parlamentares estão sem uma liderança. Eles estavam ligados a Bolsonaro. Bolsonaro vai responder por crime no Brasil. É um governo que foi um governo genocida, corrupto, um governo que destruiu com grandes programas e projetos neste país, e eles têm problema de conviver com a democracia. A eleição que trouxe a vitória do presidente Lula é uma vitória da democracia.
uma vitória da soberania nacional, é uma vitória do povo brasileiro. Portanto, o presidente Lula não apenas não cometeu nenhum tipo de possibilidade de pedido de impeachment, como é um presidente que preocupa muito a esse grupo que está cada dia mais isolado da sociedade brasileira. O Brasil voltou a ser um país que respira a democracia. Aliás, nesse dia de hoje, eu queria saudar aqueles e aquelas que lutaram pela democracia no Brasil, que acreditaram, que deram a vida para que o Brasil voltasse à democracia, ditadura nunca mais. E a gente respeita a oposição e esse grupo de parlamentares, do qual o deputado Marcon participa, de que eles estão numa situação bastante desesperada, porque o Brasil, o empresariado sério do campo e da cidade sabe que o maior presidente democrático, republicano neste país, na história, foi o presidente Lula, e é o presidente que conversa com todos os setores que querem produzir, que querem construir um Brasil forte, democrático, com direito para todos e todas. Nós aceitamos e respeitamos esse jogo. Eu não tenho dúvida que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles têm clareza desse momento e, portanto, faz parte do jogo. Eles vão protocolar 10, 15, 20, 30, 40, 50 pedidos, mas eu não tenho dúvida que todos serão arquivados, porque o presidente Lula é um homem honesto, correto, um homem que construiu uma história, talvez a história mais linda de uma liderança neste país. A história de um homem que lutou, um homem que saiu de uma região seca desse país para se tornar o maior líder operário da região industrializada do país, ajudar a construir e construir o maior partido da história desse país, hoje que é o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, e ser presidente pela terceira vez. Desses 90 dias, praticamente, do presidente Lula, se resgata todos os grandes programas democráticos e populares, programas importantes para gerar emprego, renda, estabilidade, para gerar um clima de confiança, de crédito a nível internacional e nacional. Portanto, nós não temos dúvida que se alguém tem que responder a algum crime, chama-se a turma da Lava Jato, liderada por Sérgio Moro, que na época cometeu um crime de lesa pátria neste país, que processou, que gerou inquéritos baseado em fake news, em mentiras, que tudo está sendo chegado aonde deveria ter chegado naquele momento, que é ser feito justiça. O presidente Lula é um homem mais grande que essa pátria já produziu. Por isso nós ficamos muito tranquilos e sabemos do desespero de um grupo que acaba sendo abandonado. Foram abandonados pelo líder deles, que foi para os Estados Unidos e que voltou para responder inquérito da Polícia Federal por desvio e roubo de patrimônio doado à presidência da República. Então, Luciana e o deputado Marcon, a gente não tem problema nenhum de debater, de discutir. O que nós queremos nesse momento é reconstruir este país. O nosso lema, o lema do presidente Lula e do povo brasileiro, união e reconstrução. União e reconstrução não cala a oposição. Ao contrário, a oposição tem direito de debater, de discutir, de encaminhar processos, mas isso tudo é para espernear, porque não vai dar em nada. Hoje o que vai dar, se a oposição quiser ser grande, é debater o Brasil, projetos para este país, porque o presidente Lula é aberto para debater com todos os setores, inclusive com a oposição.
Deputado, eu continuo com o senhor mais um pouquinho, porque a gente falou agora há pouco da imensa quantidade de pedidos de impeachment contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e com menos de 100 dias de gestão para continuar, Lula já acumula 7, é o que eu disse. Isso é normal? Talvez fosse necessário um critério maior na lei, a gente pode dizer, para não virar uma briga entre esquerda e direita, atrapalhando assim a análise legislativa em assuntos essenciais para a população, saúde e educação, para citar dois. Olha, desde o momento que houve o impeachment, que foi um impeachment chamado de impeachment, mas foi um golpe que tirou a presidenta Dilma, uma parte do Congresso Nacional acha que basta ter maioria. Basta ter maioria e se cria um crime e se cria um impeachment. Só que o momento é outro. O presidente Lula é um grande líder popular, do qual tem hoje a maior e a melhor relação com o Congresso Nacional, incluindo o presidente da Câmara, Arthur Lira, e todos os partidos. Portanto, o momento é outro. Eles estão num momento onde houve uma conjuntura desfavorável à presidenta Dilma, da qual, financiada por setores conservadores, nacionais e internacionais, se deu um golpe contra o povo brasileiro. Hoje o momento é outro. O Brasil respira plena democracia, o Brasil respira um momento de ter um grande governo que vem defendendo todos os projetos de interesse nacional e internacional. Veja aí a viagem da China, onde o presidente Lula não pôde ir. Inclusive, eu quero dizer ao deputado que o presidente Lula, como qualquer pessoa nesse país, passou há poucos dias e ainda está em recuperação por problemas de saúde, não grave, mas problemas que requerem cuidado. Portanto, nem o presidente, nenhum ministro deixou de atender qualquer pessoa, ou qualquer parlamentar, ou qualquer partido, ou qualquer grupo da sociedade brasileira. É preciso ter respeito também com a saúde das pessoas. E respeitar a saúde do presidente Lula, um homem que tem a idade, a história dele, é fundamental para quem quer ser oposição responsável. Senão, vocês vão chegar ao final deste governo sem nenhuma perspectiva de poder nesse país. E nós não queremos uma oposição fraca, fragilizada, uma oposição fake news. Nós queremos uma oposição que debata. Porque se for debater projeto, nós temos projeto. Se for debater a nação brasileira, nós temos o maior líder dessa nação que venceu a eleição, que derrotou vocês, que é o presidente Lula. Nós temos um grupo que resgatou este país. E nesse debate nós não temos medo. O que nós não queremos é o uso de mentira, fake news, né, e coisas desse tipo que não ajudou a história desse país, não ajuda, mas nós estamos abertos e o presidente Lula receberá até você, quando quiser, para debater o Brasil e projeto para esse país. Muito bem, deputado. Agora nós chegamos aqui em um equilíbrio nas falas dos dois e a gente tem 1 minutinho e meio para cada um. Gostaria que o deputado Maurício Marcon respondesse qual seria a diferença do presidente da Câmara, Arthur Lira, que teve engavetado aí algumas dezenas de pedidos. 158 foram o total, mas eu não sei quanto na legislatura de Arthur Lira, contra o presidente Jair Bolsonaro, não desengavetou. O que faria diferente agora contra o presidente Lula? Luciana, seria interessante, inclusive, o deputado dizer e deixar claro se ele acha que realmente a Polícia Federal estava a mando de Moro, nessa, digamos, teatro que o Lula referiu, que o deputado chamou como fake news a operação. Então, seria bom ele esclarecer. Sobre debater o Brasil, eu acho que a gente tem que debater o Brasil. Inclusive, fiz um questionamento antes que ele explicasse esse novo arcabouço fiscal com detalhes para que a gente pudesse entender, porque a gente vê que os economistas basicamente estão com dificuldade de entender esse emaranhado de fórmula que foi criado basicamente para se aumentar gasto, deliberadamente, e aumentar a dívida também. Quando ele fala em desespero da oposição, sinceramente, deputado, eu pelo menos não votei nenhum projeto do seu governo, a gente já está fechando 60 dias. Então, basicamente,
Quem está desesperado aqui não é a oposição. A gente vai ter, inclusive, uma CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro, onde o seu governo, inclusive, notícias pela imprensa, ofereceu cargos e dinheiro para parlamentares para retirar as assinaturas. E até agora, basicamente, a gente tem 37 assinaturas no Senado e 123 na Câmara. Então, sinceramente, eu não estou nem um pouco desesperado. Eu estou fazendo o meu trabalho democrático, como certamente o senhor está fazendo o seu. Quando o senhor fala que o PT é o maior partido do Brasil, olha, me desculpe, os números mostram que o maior partido do Brasil não é nem o meu e nem o seu, é o PL de número de deputados. Então, não sei qual é a conta que o senhor faz. Então, basicamente, chamar o Lula de honesto, olha, com todo o respeito, ele foi condenado em 3 instâncias por mais de 9 juízes federais. Talvez tu ache que ele seja honesto, mas eu, basicamente, os bilhões que foram devolvidos ao Brasil de algum lugar vieram, e eles vieram justamente do bolso do povo brasileiro no governo de Lula e Dilma, que foram desviados. Então, sobre respondendo a sua questão, Luciana, bem rapidamente, se o Arthur Lira eventualmente achar que houve crime, a gente se baseou num artigo da lei sobre um crime onde o presidente ataca diretamente um senador da República e diz que está com sede de vingança para voltar ao poder. Então, se isso não é crime, então o Arthur Lira vai poder dizer que não é e a gente vai seguir o processo democrático. Mas se é para discutir propostas, a gente pode entender, então, o deputado pode nos dizer, por exemplo, por que o desemprego já aumentou pela segunda vez, por que foi o maior rombo fiscal da história em fevereiro. Talvez a gente vai poder ter uma perspectiva do que vai ser o governo Lula. Porque até agora a única coisa que foi feita pelo Taxade foi criar taxa, criar imposto e dificultar a vida do cidadão brasileiro. Obrigado. Deputado, o senhor tem também 1 minuto e pouco, eu tenho certeza que o senhor não vai conseguir responder todos os questionamentos do e-mail do deputado Maurício Marcon, que fez em 2 minutos, desculpa, mas eu tenho um e-mail só para o senhor, e a minha pergunta é, o que levaria, então, Arthur Lira, o homem que teve ali algumas dezenas de processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram 158 engavetados, desengavetar agora um contra o presidente Lula? Olha, primeiro sobre Arthur Lira e a questão dos processos de impeachment. Arthur Lira foi o presidente da Câmara que teve apoio praticamente de todos os deputados e tem um compromisso. O compromisso que Arthur Lira assumiu é com a democracia. A democracia, neste momento, está completamente tranquila, voltou a ser uma democracia forte, tem um presidente da República que ouve, que debate, que discute e que ele próprio já sentou todas as vezes que ele quis com o presidente da República. Portanto, nós estamos muito tranquilos quanto a esse tema e são conjunturas diferentes. O governo Bolsonaro é uma coisa, o governo Lula é outra. O governo Lula é um governo democrático, popular. Com relação ao Lava Jato e crimes e envolver o presidente Lula, isso está comprovado, deputado, que só houve investigação, apuração, prisão, quando há um governo democrático. Governo democrático que deu transparência. Quem deu transparência nesse país, deu autonomia para a Polícia Federal, para a CGU, para todos os órgãos e as instituições, foi o governo Lula e o governo Dilma. O governo Bolsonaro não podia fazer. Você lembra do governo com o delegado Alexandre lá no Pará, sobre a Madeira, né? Sim. Todo crime com Bolsonaro era retirado do delegado e acobertado. Portanto, você precisa compreender, para encerrar, Luciana, você precisa compreender que o governo do presidente Lula é um governo democrático. O ministro Flávio Dino é um ministro sério que dá autonomia às instituições. Então, deputado e Luciano e todos os telespectadores, o momento que nós vivemos é um momento democrático, tranquilo. As instituições funcionam em plena democracia e nós respeitaremos a oposição, mas queremos resgatar a reconstrução e união deste país para o povo brasileiro. Deputados, muito obrigada. Estão quase me matando aqui, porque eu tenho que encerrar esse jornal e eu convido já os deputados para um outro momento a gente continuar no debate. Eu agradeço muito aqui ao deputado federal Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, e também ao deputado federal João Daniel, do PT de Sergipe, que teve um problema de conexão no início, mas que chegou aqui para a gente concluir esse debate.